Chris Weidman contra Bruno Blindado. Quem será que sai com a vitória no UFC desse final de semana? Chris Weidman e Bruno Blindado estão no card principal, uma luta, no mínimo, interessante pra gente ver. Os dois atletas estão vindo em fase ruim, mas assim, dividido num tempo muito diferente, né? O Bruno Blindado vem aí nas últimas 5 lutas com apenas uma vitória, mas essas 5 lutas aconteceram todas de 2022 pra cá. O Chris Weidman vem com o mesmo retrospecto, se você pensar nas últimas 5 lutas. Ele vem apenas com uma vitória, mas de 2018 pra cá. O motivo disso é que a perna do Chris Weidman quebrou no primeiro chute que ele teve na luta contra o Uriah Hall, e por isso ele ficou 2 anos parado. Voltou contra o Brad Tavares e agora tá com 39 anos, quase 40, para poder fazer essa luta aí contra o Bruno Blindado. De um lado a gente tem o Chris Weidman, que sofreu vários nocautes. Das suas 7 derrotas, 6 foram por nocaute. Tudo bem que tá levando em consideração aí um nocaute que foi um migué, né, que ele tomou uma joelhada na luta que ele fez ali contra o Gegard Mousasi e tentou falar, não consigo continuar, tentando ganhar um ponto de desclassificação do Mousasi, acabou perdendo essa, e a perna quebrada, né? Mas os outros 4 foram realmente muito brutais e todo mundo lembra dele, principalmente nesses momentos de mod aí. Do outro lado você tem um Blindado que tem uma mão que é uma assassina quase todas as lutas, se não me engano, das 23 lutas dele, 20 ele venceu por nocaute, mas das 10 derrotas perdeu 7 por finalização. Quer dizer, o que o Weidman sofreu tomando nocaute, o Blindado sofreu sendo finalizado. Quem será que vai conseguir dar a volta por cima nesse confronto? Eu acho que os dois foram enganados no final da conta. Eu acho que o UFC chegou pro Blindado e falou, aí ó, você nocauteia todo mundo, né? Vou te dar um cara que só morre nocauteado. E chegaram pro Weidman e falaram exatamente o inverso. Aí, ó, tá vendo? Vou te dar um cara que todo mundo consegue finalizar com facilidade ali. O cara é fraco no chão. E os dois vão se militar agora. É basicamente isso, galera. Então, uma coisa interessante é isso. Engraçado, se fosse talvez o Weidman voltando da lesão, não tinha nem como conversar aqui agora. Voltar de uma lesão grave com que o Weidman teve não é tarefa das mais fáceis, tem todo um dano psicológico ali envolvido. E ainda assim, ele voltou contra um Brad Tavares e, por incrível que pareça, ele foi melhor do que eu esperava que ele fosse ir. Eu achei que ele não iria conseguir voltar bem. Lembrando, ele teve 2 anos para se recuperar, né? Poucos lutadores demoram tanto tempo assim para conseguir realmente voltar com qualidade. Para quem não lembra, o Silva voltou com 1 ano. Né? 1 ano e pouco ele já estava voltando a lutar ali. Usou toda a tecnologia possível, mas foi muito rápido. Inclusive doping, né? Que ele caiu no doping. Então foi rápido demais. Então é difícil você ver um atleta do calibre do Weidman parando no meio da sua carreira, né? Em teoria, quando ele está ali no auge da sua idade, para falar, não, peraí, foi uma lesão grave, preciso de tempo para recuperar, e ele realmente teve esse tempo todo para recuperar. E aí lutou em 2023 e está voltando agora em 2024 numa ascendência que provavelmente ele está indo para o final da sua carreira, né? Não sei se ele vai... descendência total, né? Total, a gente não sabe ainda quantas lutas ele vai estar interessado em fazer. Verdade 39 anos de idade, no retrospecto que ele está... É uma questão de tempo até ele anunciar a aposentadoria. Eu e o André, a gente está conjecturando aqui que provavelmente ele está querendo uma vitória para conseguir deixar as luvas no meio do octógono e parar. Mas, vamos lá, analisando a luta agora, não dá pra gente negar que uma coisa você não pode tirar do Weidman, é que ele é um bom wrestler. Isso aí ele sempre foi e sempre vai ser. Não é fácil segurar quando ele quer usar o jogo carrapato dele, o jogo de queda. E ele queda com muita qualidade. Obviamente, ele vai ter do outro lado um Bruno Blindado que, apesar de não lidar tão bem assim, e aí muita gente pode falar, mas Lêner, a porcentagem de defesa de queda do Blindado é muito boa. Só que não foi muito testado contra os seus adversários. Ele foi testado 1 ou 2 vezes ali no máximo. E aí ele conseguiu realmente segurar algumas lá, mas até naqueles ele conseguiu ser finalizado ou acabou sendo derrotado. Então, de um lado vai ter um cara perigosíssimo que pode sim, inclusive conseguiu uma joelhada ali, de umas tentativas de quedas ali do Weidman, e do outro um Weidman que provavelmente vai buscar o jogo de queda o tempo inteiro. Qual vai prevalecer? Pois é, eu não acho assim, muita gente fala assim, mas o Weidman também tem jogo de trocação, nocauteou, sei lá, o Munhoz com uma cotovelada, o tem 1000 anos, vocês são velhos. Mas pode lembrar, saudosista, esse cara não existe mais, tá? Não existe mais, e eu acho que o Chris Weidman entendeu que ele não tem saúde pra trocar pancada com esses caras, e principalmente com um cara com poder de nocaute monstro, como é o caso que tem ali o Bruno Blindado. Acho que o Chris Weidman vai vir muito focado em derrubar, tá? Mas ele foi tentar derrubar contra o Brad Tavares, não conseguiu.
é diferente, como o Lênin falou, ele estava 2 anos parado, o ritmo de luta estava diferente, essas coisas você demora a pegar, treino é treino e jogo é jogo, e na hora que ele foi lá, ele até tentou bastante, tentou todos os rounds, mas ele não conseguiu, e o Brad Tavares é um cara que tem uma boa defesa de queda, inclusive uma defesa de queda melhor do que a do blindado, e muito mais testada do que a defesa do blindado. Então assim, o Weidman tentou, mas não conseguiu. Eu acho que se o Weidman grudar no blindado e levar o blindado pro solo, a chance é do Weidman ganhar essa luta na decisão, porque o blindado, além de ser um cara que tem um pouco traquejo no jogo de solo, ele também cansa. Então assim, no jogo de isometria, ele vai cansando e tal. Eu já vi o blindado cansado conseguir dar um overhand e matar o sujeito, matar o adversário. Pode acontecer, mas ele fica mais lento, fica mais previsível, fica mais fácil pro Weidman entrar no jogo de queda. Então, assim, acho que o trabalho do Weidman vai ser quedar desde o primeiro segundo, segurar o blindado no solo, e se ele conseguir fazer isso, acho que o blindado cansa e o Weidman vai construindo a sua vitória, podendo finalizar ou até mesmo vencer na decisão. O problema do Weidman é que a luta começa em pé, e se pegar um soco do blindado de raspão no Weidman, eu acho que ele cai. Muita gente lembra do Weidman por conta da sequência de nocaute que ele teve, mas eu quero colocar um ponto aqui diferente. A última vez que Chris Weidman tomou um golpe na cabeça e foi nocauteado por conta desse golpe na cabeça foi em 2019. Tem 5 anos. Se o cérebro dele tinha que se reparar para ele aguentar mais pancada e tal, isso já aconteceu. Já está consolidado, tá? Porque ele teve um nocaute depois, mas foi a perna quebrada que ele teve contra o Rahal. Então, assim, ele tem esse lado positivo pro lado do Weidman, ou seja, não toma um nocaute com pancada na cabeça há muito tempo, mas o lado negativo é que agora ele está com 40 anos, né? Então a resistência das pessoas não tendem a aumentar com a idade, na verdade tendem a diminuir. Então assim, tem sempre um copo meio cheio ou meio vazio, dependendo do ângulo que você olha, mas pra mim isso aqui é um casamento de estilos. Você vai ter um cara que vai buscar queda o tempo inteiro e um cara que vai buscar trocação o tempo inteiro. Se o da queda conseguir e mantiver no solo, bom pra ele. Se ele for tocado em pé, já era. E tá aí uma parte interessante também, que se a gente for olhar os retrospectos, como o André colocou, os dois estão com 5 lutas, uma vitória só, 4 derrotas, inclusive estão iguais, né? Estão com 2 derrotas em sequência nas últimas 2 lutas. Só que do ponto de vista do Weidman, isso é relevante só nas últimas 3, né? Se você for parar para pensar que são as mais recentes, vamos assim dizer. 2020 já é bem antigo, né? Mas ainda assim, vamos considerar a luta dele contra o Akhmedov, que ele conseguiu aquela vitória, depois ele quebrou a perna, ficou parado. Não dá nem para considerar, porque foi no primeiro round. O primeiro chute da luta. Primeiro chute da luta, então não dá para falar ele tava perdendo ou ganhando do Uriah Hall. E depois ele lutou contra o Brad Tavares, que é um cara chato de lutar, e ele estava voltando de uma lesão. Já o Bruno Blindado, esse retrospecto ruim dele vem de agora. Ele não tá bem mesmo. O Bruno Blindado não tá numa fase boa. Isso é bom para as pessoas lembrarem. Tipo assim, ele tem mão pesada, bate muito, mas o Blindado não tá bem, gente. Ele tá mal. Ele tá aí desde 2022 para cá, ele só venceu uma vez e foi o Brad Tavares, que, sendo muito sincero, foi uma joelhada ali meio que impressionante, que nocautearia qualquer pessoa. Talvez se ele não tivesse conseguido aquele golpe realmente absurdo que ele deu ali, a luta poderia até desenrolar de um jeito um pouco diferente. Então, ele não tá vindo bem. Ele não vem no retrospecto bom, ele não tá na melhor fase da sua carreira, e isso também pode acabar contando. Repito, tanto ele quanto o Weidman vão ter os lados positivos. Eu concordo que o Bruno Blindado pode nocautear a qualquer momento. Mas sendo uma luta de 3 rounds, sendo muito sincero, eu tô sentindo que o Weidman pode se favorecer nesse combate, viu? Não tá difícil o Weidman conseguir. E esse que é o grande problema. O Weidman tem qualidade no wrestling. Ele tem muita qualidade. Se ele quiser quedar, eu sinto que ele vai... Esse que é o grande problema. Eu sinto que se o Weidman quiser quedar, ele pode converter. Ele vai acabar convertendo. E aí no solo, o Weidman, pra galera não lembra, né? O Weidman não tem muitas finalizações, tá? O Weidman tem 4 finalizações na carreira dele. Mas ele tem um ground and pound muito chato no chão. Ele trabalha muito, ele usa o wrestling dele a lá Chael Sonnen na época que ele estava no seu auge lá. Ele não para de movimentar, vai dando ground and pound, vai dando cotovelada, vai batendo o tempo inteiro. E se der pintar uma brecha ali, ele acaba finalizando. E se ele conseguir talvez quedar o Bruno Blindado no início do round ali, ele vai dar trabalho pro Blindado, viu? Eu concordo. Eu acho assim, eu sei que a galera... Eu queria que o Lenner fosse de blindado para eu poder imitar nessa, porque eu tenho certeza que ninguém no palpitão vai de Chris Weidman. Então assim, vale se a gente pode dividir o ponto extra, se a gente acertar que o Weidman vai ganhar, porque o que acontece? Muita gente vai ver essa luta só pelo aspecto do brasileiro, muita gente vai xingar a gente nos comentários aqui, falando assim, mas o brasileiro tem poder de nocaute, o Weidman já morreu, o Weidman já era. Sim, o Weidman, no auge dele, não teria tentado quedar o Brad Tavares 8 vezes e teria ficado sem sucesso. Teria conseguido quedar.
Então assim, o Weidman não é mais o mesmo, tá? O Weidman não é mais o All-America, tá? Ele tá com 40 anos, não tem mais a mesma força física, não tem mais a mesma disposição, o retorno de lesão perdeu mobilidade, mas eu acredito que ainda assim ele consegue quedar o blindado, tá? O que o blindado deve ter feito um campo exclusivamente de proteção contra a queda, para não ser quedado, para não tomar essas quedas do Weidman, mas eu acho que se não quedar, o Weidman vai abafar contra a grade, vai travar ele ali, e assim, enquanto o Weidman estiver empurrando o blindado contra a grade, ele não vai ser nocauteado, então assim, é uma posição de segurança, ele vai buscar isso aí o tempo todo, para tentar se proteger. Então, eu acho que o Weidman, ele só quer uma luta para se aposentar. E eu acho que se ele tivesse ganho do Brad Tavares, ele tinha largado a luva no centro do cage. Como ele perdeu, ele falou, putz, vou tentar mais uma, e deram essa luta aí para ele. Eu acho que se ele ganhar do blindado, vai deixar a luva no centro do cage, falar obrigado, galera, fiz história contra o querido Anderson Silva e um abraço aí pra vocês. Então eu vou de Weidman, acho que o casamento de luta favorece pra ele. Se ele fosse mais jovem, eu colocaria muito mais vantagem pro Weidman. Como ele tá com 39 anos e tem essa história toda, eu vou colocar 55-45. Porque eu acho que o Weidman pode se dar bem, mas um ajoelhado voador do blindado, como ele fez com o Brad Tavares, também pode acontecer. Então assim, se eu fosse você, não apostaria nessa. Eu vou colocar minha grana no Chris Weidman, porque tá pagando quase 4-1. Então assim, eu vou colocar porque vale a pena o risco. Eu acho que a luta tá parelha e eu vejo uma vantagem pro Weidman. Eu vou além ainda que não é só gelada não. Se passar um golpe perto da cara do Weidman, ele é nocauteado. Até nisso ele vai ter que tomar cuidado. E galera, é isso que a gente tá colocando aqui. A luta não tá, tipo assim, o Weidman vai... Não, ninguém tá falando que o Weidman vai atropelar aqui não. É só que o casamento indica que pode ser um favorecido pro Weidman. Lembrando que as casas de apostas estão colocando realmente quase, 75-25, né? 75-25. Quase 80-20 ali pro blindado. Então eles realmente estão apostando que o blindado vai atropelar e assassinar o Chris Weidman. E tem chance de acontecer? Tem! Mas eu não acho que é tão grande. Não acho que é tão grande assim. Eu acho que os dois não estão nas suas melhores fases, especialmente o blindado. Como eu falei, o retrospecto do blindado ele tá concentrado numa fase muito mais recente. Ele não tá bem de forma mais recente. Eu não tô dizendo que o Weidman tava sensacional, não. Tá mal também. Mas essa que é toda a questão. Tem muita gente indo pra essa luta achando o Weidman é lixo e o blindado vai atropelar. Mas o blindado não tá legal, não tá na sua melhor fase agora, tá com 2 derrotas em sequência. Então, tá uma luta ali que o blindado pode atropelar no primeiro round? Pode. E pode ser que isso aconteça mesmo. Mas e se não acontecer no primeiro round, eu acho que ele se lasca. E cada vez mais ele vai ficando mais cansado. Então, eu e o maluco do André, vamos, por incrível que pareça, de Chris Weidman. E vocês, vão de Bruno Blindado ou de Weidman? Coloca aí nos comentários, a gente quer saber a opinião de vocês. Um abraço e até a próxima. Valeu, gente. Até mais. Xinga a gente não, segura a onda aí, tá?